Olá, eu sou Cavalcante Júnior e este é o Pode Vir, o podcast da vida acontecendo que tem a produção de Jamile Cavalcante e audiovisual da Pro Produções. E quem senta-se à mesa neste episódio é o professor Assis de Souza Filho, o nosso cientista-chefe de recursos hídricos do Ceará. Assis, seja muito bem-vindo ao Pode Vir, é uma alegria imensa receber um amigo e um profissional que eu tanto valorizo aqui no nosso episódio de hoje. A alegria e a honra são minhas, Cavalcante Júnior, de estar aqui com você, brindando com água, né, que é o nosso objeto, inclusive, de estudo e tema da nossa conversa de hoje também. E é uma alegria esse nosso reencontro. Você sabe que toda vez que eu me encontro com você, eu me encho de alegria, né, porque é sempre muito produtivo e muito instigante as nossas conversas. É um prazer estar aqui com você hoje. Saiba que a recíproca é verdadeira e a gente vai falar sobre a falta dessa água, né? Eu sei que você é um dos grandes estudiosos da história das secas no nosso estado, então eu queria começar por aí. Assis, o que a gente pode aprender com a história das secas do Ceará? Primeiro que a gente precisa aumentar a resiliência do nosso sistema de recursos hídricos, do ponto de vista de produzir água. Segundo, que a gente precisa também de um mecanismo de mitigação dos impactos da falta de água. Estou falando em proteção social. Eu acho que os impactos das secas mais recentes não têm sido tão severos quanto as secas que são contadas do século XVIII, século XIX, e mesmo da primeira metade até os anos 80, né? Um pouco com certeza a primeira metade, até 1970, que é onde tinham ceifado vidas, né, com a seca. Isso não acontece mais, eu posso até comentar um pouco sobre isso, atualmente como aconteceu no passado. Eu acho que a infraestrutura hídrica de reservação e de transferência hídrica e a gestão de recursos hídricos é chave para responder à redução dessa vulnerabilidade, como também a questão da proteção às famílias, notadamente aí Bolsa Família e outros mecanismos de proteção social que ajudam, né, nessa época também da seca. Então, hoje eu acho que a sociedade está um pouco mais preparada, mas isso não quer dizer que os riscos, os perigos da seca, os impactos que as secas podem causar atualmente sejam desprezíveis, né? Ainda continua sendo um problema importante para o Estado, ainda o Ceará, o Nordeste do Brasil, e até tem se expandido para outras regiões do país, como teve a seca em São Paulo, no setor elétrico brasileiro, no Rio Grande do Sul, na Amazônia no ano passado. Então, as secas elas se tornam um fenômeno nacional, mas aqui no Ceará, principalmente, a gente teve aqui uma melhoria na capacidade do Estado estar preparado um pouco para isso, com essa resiliência. Então, explica para a gente as contribuições da ciência. O que a ciência tem feito para mitigar, para subtrair o impacto das secas, que continuam acontecendo, mas que não têm a mesma repercussão como a seca de 1878, por exemplo. Então, só para citar essas secas, né? A seca de 1877, 78, que é essa que você citou, ela de cada 6 cabeças de gado, 5 morreram no Ceará. Nossa. Naquela época, a indústria que nascia aqui no estado era a indústria da charqueada, para fornecer carne ali para a zona da mata, onde tinha o ouro branco, que era o açúcar, né? A zona da mata ali de Pernambuco. E depois disso, essas charqueadas foram para o Rio Grande do Sul. Então, quem está nos Pampas hoje produzindo gado são descendentes, muitas vezes, de cearenses ligados ao charque, porque coincidiu com a época do fim lá das missões jesuítas, e o gado das missões ficou espalhado lá nos Pampas, e os cearenses recolheram um pouco esse gado e formaram aquelas grandes fazendas no Rio Grande do Sul. A seca de 1888, 89 foi também uma seca muito severa aqui, né? Fortaleza, por exemplo, teve um dia, por doenças associadas à seca, que morreu 1.000 pessoas, 13 de dezembro de 1889. Nessa seca, por exemplo, Fortaleza tinha 26 mil habitantes, ela chegou a ter 126 mil habitantes. Então, praticamente, num período de 2 anos, a gente quintuplicou o problema da cidade. Um grande historiador cearense, o Frederico Castro Neves, diz que, e outras pessoas, né, mostram essa seca muito severa, e alguns até dizem que essa seca foi quando o problema da seca deixou de ser privado na fazenda e passou a ser público, ao impactar fortemente a sociedade, né, naquela época, Fortaleza, que começava a emergir como uma cidade importante.
Já a seca de 5, a seca de 19 e principalmente a seca de 32 trouxeram severos impactos com morte de pessoas e a calamidade, as migrações, né? Os saques, que a população também se organizava para poder tentar responder e mitigar os seus impactos. A seca, então você vai ver nesse histórico de seca, a de 58, onde teve também problemas graves. Em 1970, a gente tem relatos de colegas, até do meu departamento, que era do DENOX, Departamento de Área Hidráulica Ambiental, que eles mostravam que eles, trabalhando com engenheiros do DENOX, enterravam pessoas junto com as frentes de serviço. Então, esse processo todo vai começando a ter um processo de certa mitigação desses impactos. A partir da seca de 83, ainda foi muito severa, mas quando a gente pensa em 98, que foi severo, mas não tanto quanto 83, não tanto quanto as outras, e atualmente a gente passou pela seca de 2012 a 2012 a aproximadamente 19, 20 até. Tem alguns lugares que ainda continuam em seca, por isso que é até um pouco incerto, mas o impacto das secas nas cidades, não houve colapso de abastecimento, apesar de muitas cidades chegarem a ter quase um problema mais grave, mas não teve colapso. Fortaleza passou incólume a essa seca. Então, o que foi que avançou? Eu acho que avanços importantes. Primeiro, acho que o primeiro avanço importante do lado da engenharia foi exatamente a construção de sistemas de reservatórios. Porque a água aqui no semiárido, o semiárido que é característico do semiárido. O semiárido aqui do Ceará tem 90 centímetros, 0,9 metros de chuva e evapora 2,4 metros. Então, se a água fosse distribuída uniformemente no tempo, não sobraria uma gota d'água, porque o nosso consumidor maior, que é o sol, evaporaria tudo. Se você pegar uma piscina lá em Tauá, com 2,4 metros de profundidade, a evaporação leva essa água toda. E só choveria aí um metro. Então, essa nossa evaporação é muito severa. Por que é que tem água nos rios? Porque essas precipitações acontecem em 3, 4 meses do ano. Então, chove tudo em 3, 4 meses, e aí, com isso, você consegue gerar escoamento. Então, durante o segundo semestre, os nossos rios são intermitentes, são secos, porque a gente não tem um aluvião muito... Nossa água subterrânea também só vai existir em pontos aqui do estado. Você vai ter no centro do estado o que a gente chama de depressão sertaneja, que é uma região com um solo muito raso, de 1 metro, e não dá para armazenar muita água nesse solo. Então, tudo que chove escoa. Por conta disso, a forma de que você não pode armazenar no subsolo, toda a água passa em 3, 4 meses, e depois não tem mais, a forma de resolver esse problema é estocar água em reservatórios. Então, foram construídos aqui uma rede de reservatórios importante no estado do Ceará. Hoje a gente tem uma capacidade de acumulação de 18 bilhões de metros cúbicos. Então, tem um maior reservatório, que é o Castanhão, com 7 bilhões de metros cúbicos. Então, com essa capacidade de armazenamento, você transporta água no tempo. E aqui no Ceará não tem que transportar de um ano para o outro, não. É igual o José do Egito. Aqui as secas acontecem, às vezes, por 4, 5, 6 anos, começa de 12, 19, 12, 22. Então, a gente tem que transportar por muitos anos. Esses reservatórios, eles têm que fazer uma capacidade que a gente chama de regularização plurianual. Tem que pegar água desses anos úmidos e bons e transportar, às vezes, por diversos anos, 5, 6 anos à frente. Então, esses reservatórios que são os estratégicos no Ceará, acho que foi o primeiro elemento importante para se fazer isso. Aí, onde é que entra a ciência? Quando começou a construir os primeiros reservatórios, no final do século XIX, que foi construído no início do século XX, o marco deles é o reservatório Cedro, ainda não tinha hidrologia. Então, o reservatório tinha uma área de contribuição pequenininha e o reservatório Cedro ficou gigantesco, né? Então, nunca enche. Por que é que nunca enche? Que é como se você tivesse um cofre do tio Patinhas ganhando salário de um professor da UFC, né? Então, não dá para encher, o cofre não enche, o cofre é grande, mas cadê o recurso para poder alimentar esse cofre? Então, um dos avanços que teve na engenharia e principalmente na área de conhecimento foi o avanço da hidrologia, principalmente a partir dos anos 1940. Depois tiveram avanços importantes nos anos 90 e agora mais recentemente. Então, hoje a gente sabe quantificar qual é o salário de água, né, que chegam a esses reservatórios e, com isso, dimensionar o tamanho da conta, o tamanho do cofre, para guardar a água de vida. Ou seja, não gastar muito dinheiro construindo um cofre grande que nunca vai encher e nem construindo um cofre muito pequeno que não vai conseguir armazenar aquele salário em água para o próximo período. Então, esse ponto importante dos avanços na hidrologia foram importantes para esse processo de dimensionamento, o avanço que teve na própria hidráulica também. Então, isso do lado da engenharia foi importante. Teve um avanço que eu acho que esse aí é essencial, porque não adianta você ter um cofre grande, quem é que vai usar o dinheiro desse cofre? É o dinheiro, a água desse cofre. É o irrigante, é a cidade, é a indústria. Então, a gente tem que ter mecanismos de criação de justiça social, equidade, tá certo? E aí, para isso, eu acho que teve um avanço muito importante na apropriação dessa água, que foi um avanço associado ao processo de participação pública. A
participação pública aqui no Estado, eu acho que foi um avanço importante também no processo de gestão de recursos hídricos. A universidade também esteve próximo a esse processo de avanço, construindo conceitos e ajudando nesse processo, né? Então, existia aí também um elemento importante, que foi o processo de participação pública, que tem dois valores, nesse processo, no caso de recursos hídricos, um valor instrumental e um valor substantivo. O valor instrumental é porque ele é um mecanismo de mediação de conflitos importantes, conflitos alocativos, conflitos da água, e o valor substantivo porque você amplia os espaços de democracia dentro do aparato de Estado. Então, essas são coisas importantes que aconteceram. Então, tivemos avanço na questão, no entendimento um pouco de água subterrânea, que precisa avançar. Avançamos mais recentemente porque as pessoas não podem beber água com qualidade ruim, então tem que melhorar o gerenciamento de qualidade da água. Isso ainda continua sendo um desafio, mas acho que tem uma base de conhecimento que está avançando. Então, tanto do ponto de vista das ciências da natureza, quanto do ponto de vista da engenharia, quanto do ponto de vista das ciências sociais, tiveram vários estudos que, de certa forma, ampararam conceitualmente esse processo de desenvolvimento no Estado, né? E você é um engenheiro que também se dedica ao estudo do comportamento humano, às atitudes humanas, né? Eu acho que é aí nesse ponto que se liga a participação social. E nós tivemos evolução também nas atitudes humanas ou ainda não? Eu acho que assim, eu não acredito muito que, por exemplo, não existe um lugar sagrado no processo de participação. Quando a gente começou a participar do processo de participação social, a gente avaliava que ali era um espaço de transformação e que as pessoas eram quase de uma qualidade diferente dos outros lugares. As pessoas são as mesmas em todos os lugares. Mas o que eu acho que é interessante do processo de participação social é que há um processo de aprendizado. Esse processo de aprendizado ele é um processo transformador. E o processo de aprendizado é você dialogar, conhecer as diferenças que existem, aprender o diálogo e a tentativa de construção, de colaboração, ao invés de você tentar uma perspectiva de conflito. Então, nessa perspectiva de colaboração, eu acho que pode construir mecanismos de empatia, as pessoas entenderem que o jogo não é um jogo de uma rodada só, é um jogo com repetição. Então, o que ele faz hoje pode ter uma repercussão no futuro. Isso faz com que ele seja mais cauteloso hoje, inclusive com relação ao outro, porque ele sabe que pode ter um processo digamos assim, vai afetar a decisão do outro com relação a ele no futuro. Então, há um mecanismo de reciprocidade em torno disso. Então, esse processo de participação social, ele traz valores que são valores distintos daquele que, se a gente utilizasse, por exemplo, para fazer a alocação de água, um mecanismo de mercado. Né? Então, praticar a democracia, ela termina sendo um elemento de transformação. Não é que o homem que entra seja distinto daquele que existe na sociedade, mas é porque ele vai ter que mediar esse processo e esse comportamento dele, os interesses dele, a partir dessa discussão política e coletiva. Eu acho que aí reside um elemento importante. Quando você começou a falar, eu me lembrei de um jogo que nós fizemos, né, há 18 anos atrás. A gente estava tentando exatamente, você na psicologia, eu lá na engenharia, a gente tentando identificar a racionalidade, limitação de racionalidade, interesses, né? Então, acho que essa ideia do comportamento, acho que ela continua interessante, mas acho que as pessoas mudam quando elas interagem umas com as outras, né? A relação social, dependendo do tipo de relação social que você constrói, ela transforma as pessoas. Então, se a gente constrói relações mais participativas, e é esse que eu acho que é um valor substantivo do processo da democracia, as pessoas mudam. Se você constrói mecanismos onde o que vale é só o dinheiro, tá certo? Não importa o sofrimento, o impacto que aquele outro está sofrendo, você se distancia daquilo, não constrói mecanismos empáticos, então você está construindo outro tipo de valores sociais. Então, por isso que eu acredito muito no processo de participação. Não que o homem seja diferente, mas é que ele pode ser transformado a partir desse processo de participação social. E também tem um outro elemento. No processo político de participação social, há um conjunto de valores mais amplos do que aquele no mecanismo de mercado, na questão da alocação de água. Enquanto o mecanismo de mercado é só o valor financeiro, ali eu não chamo nem de uma eficiência econômica mais ampla. Quando você faz o processo político, você incorpora eficiência econômica, está na discussão, vai estar justiça e equidade social, sustentabilidade do meio ambiente, né? Então, existem outras dimensões, desenvolvimento regional, com transferência de água entre bacias. Então, não é só aquela questão
de uma troca mais imediata monetária que vai ter, mas tenta se perceber a questão da água, inclusive como sendo esse bem especial, que a água é natureza e é desenvolvimento, então se tenta perceber esse bem com seus múltiplos valores. Então, acho que eu gosto muito do processo de participação pública por conta disso, né? E no campo da participação, nós somos também responsáveis, né? E nós somos responsáveis pela produção, por exemplo, da emergência climática. Sim. Como é que você tem lido essa relação do humano com a emergência climática Essa, inclusive, e a necessidade da nossa mudança enquanto humanos? Eu acho que essa construção que você está fazendo, ela permite, talvez, dizer algumas coisas. Primeiro, que quando eu estou falando aqui muito em gestão e participação, eu estou muito no olhar local de uma bacia hidrográfica. Mas esse olhar local de uma bacia hidrográfica tem que dialogar com esse olhar mais global. Porque o impacto da mudança climática não é um impacto que acontece em um só lugar, ele acontece no planeta como um todo. E ele vai condicionar o que vai existir em cada um dos lugares. Então, eu avalio que hoje, primeiro, a gente está já numa situação de gravidade extrema. Existe uma meta de que o planeta aqueceria em torno de 1,5 grau. E a partir da última COP, da COP30, COP28, a gente não avalia, que são essas convenções, essas reuniões que acontecem anualmente das partes que assinaram o protocolo aí, de mudança climática. A gente não avalia que consiga mais chegar a 1,5 grau. Acho muito improvável que teria que ter reduções de 47% do valor de emissões de CO2, metano, tomando como base 2019. Então, isso é improvável que aconteça. 2 graus já se torna um valor de temperatura média no planeta, já talvez uma primeira realidade ainda otimista, né? E pode chegar a 4,5 graus. Alguém pode chegar e dizer assim, olha, aqui em Fortaleza, ou aqui é 2 graus, que é 2 graus. Entre a noite e o dia tem 2 graus. Mas 2 graus no planeta não significa que são 2 graus uniformes no planeta. Tem regiões que vão aquecer pouco aquecimento, como próximo, possivelmente, aos oceanos, e tem região que vai ter aumento de 12 graus, né? E tem regiões que isso vai acontecer no verão, com ondas de calor mais significativas. Na Europa já está tendo um impacto mais severo. Esses 2 graus mudam a circulação da atmosfera. Já tem estudos que saíram recentemente, inclusive na revista Nature, que está mostrando que esses impactos que estão acontecendo, inclusive aqui no Brasil, tem um efeito ligado ao El Niño, fortemente, mas o efeito do El Niño está sendo intensificado já pela mudança do clima, que nos relatórios falam até em like El Niño, como El Niño, né? Então, essa situação como El Niño deve permanecer, deve ocorrer com mais frequência do que aconteceu no passado. Então, com isso, você vai ter aqui uma tendência forte no Brasil de secas no nordeste do Brasil e no leste da Amazônia, possivelmente pegando também toda a Amazônia. Ondas de calor em uma região um pouco mais seca no sudeste e o sul do Brasil com mais enchentes, né? Esse ano, por exemplo, é o impacto do El Niño com a cara da mudança do clima. Eu vou querer saber mais sobre esse impacto depois do nosso intervalo, que é o intervalo literário. E nesse intervalo a gente convida, né, você para trazer um livro que você gostaria de recomendar para quem está nos assistindo ou nos ouvindo. O que você trouxe para recomendar hoje? Bom, eu trouxe exatamente dialogando com o que nós estávamos conversando, esse livro, Enfrentando o Antropoceno. Mostra aqui para a gente, por favor. Enfrentando o Antropoceno, inclusive inspirado até numa... Eu sei que você leu esse livro, né? Então, Enfrentando o Antropoceno, de autoria do Ian Angus. Isso. Publicado pela Boitempo. Exato. Esse livro é um livro muito, muito interessante. Ele trabalha em 3 sessões, esse livro. A primeira sessão é exatamente contando essa história que eu estou contando, mas não só olhando a mudança climática, olhando a mudança no sistema terrestre como um todo. A mudança climática, que é um vetor muito importante, os impactos que tem na biodiversidade, e a biodiversidade, muitas vezes, as pessoas no seu utilitarismo, né, pensam que o que é que eu tenho a ver com o mico-leão-dourado ou com o peixinho. Na realidade, a natureza presta um serviço ambiental gigantesco para a humanidade. Então, mesmo quem é utilitarista tem que se preocupar com isso, porque esse serviço ambiental é que garante que os rios têm uma capacidade de autodepuração do corpo d'água, você tem peixes, você tem uma série de serviços que a natureza presta para a sociedade. Então, isso é um fato importante, né? Então, você vai ter queda de biodiversidade, mudança do clima, acidez dos oceanos com perda de corais. Então, ele vai mostrar um pouco e contar essa história.
Na segunda parte do livro, ele discute essa questão da socioeconomia e da geopolítica, como é que essa indústria, principalmente do CO2, de produção aqui com base nas cadeias de carbono, da indústria do petróleo, ela se expandiu, se criou. E na terceira ele vai discutir algum tipo de solução que pode ser trabalhada a partir dessa questão. Então, é um livro muito interessante, que ele dá uma visão atual, com boas referências bibliográficas, e eu acho que uma boa referência para essa discussão dessa mudança do antropoceno, né? Que a gente está saindo do Holoceno para o Antropoceno, né? Desse período interglacial para uma ação onde o homem se tornou uma força geológica. Então, essa é a sugestão do professor Assis de Souza Filho, cientista-chefe de recursos hídricos do Ceará, que é o livro Enfrentando o Antropoceno. Um compromisso que todos nós estamos vivendo agora, nós precisamos enfrentar, encarar esse antropoceno. E Assis, eu queria voltar então para o El Niño e trazer para um contexto local, né, Fortaleza, Ceará, estamos todos vivendo, né, o aquecimento, sentindo, né, o aquecimento aqui no nosso estado, e nós temos uma expressão que nós usamos muito no Ceará, que é o bonito para chover. Então, fica bonito para chover, mas não chove. Qual é a relação disso com o El Niño? Na realidade, desse período de El Niño, o que é El Niño primeiro, né? O El Niño ele é um processo de aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Então, entre 5 graus norte e 5 graus sul, aproximadamente na latitude de 120 oeste, ali, né, no Pacífico, as águas ficam, às vezes, mais quentes do que o normal. Então, quando elas têm uma temperatura, por exemplo, 25 graus num determinado mês, às vezes ficam 26 ou 27 graus. Quando acontece esse aumento de temperatura, a gente diz que é El Niño. Se a temperatura se era 25, agora é 22, 23, 22 graus, a gente chama de Laninha. Então, a mudança positiva é El Niño, a mudança negativa com relação à média é El Niño. E o que é que acontece quando o El Niño acontece? Normalmente, as águas mais quentes do Pacífico ficam ali na região da Indonésia, da Austrália, ali na parte oeste do Pacífico. Quando acontece El Niño, essas águas mais quentes deixam dessa região oeste do Pacífico e vão para essa parte mais central, como eu estava sinalizando. E ele muda a circulação da atmosfera. Então, o Pacífico influencia aqui no Nordeste. Como? Porque como a água fica mais quente lá, ela fica mais quente, ela começa a evaporar, ela evapora, sobe, precipita a água lá. Quando chega em 12 quilômetros de altura na região do Equador, tem uma estratificação térmica, como se fosse uma barreira. Ela não consegue mais atravessar essa barreira. Quando ela não consegue atravessar essa barreira, um braço dessa circulação é como se encontrasse aqui uma parede, e aí essa parede aqui, ela diz, por onde é que eu vou? Aí uma parte dessa circulação vai e fica no Peru, normalmente. Então, quando a água está quente na Indonésia, tá certo? Ali no norte da Austrália, essa massa de ar sobe 12 quilômetros, viaja a 12 quilômetros de altura e desce no Peru. Quando essa massa de ar se desloca mais para o centro do Pacífico, ao invés dessa massa de ar descer no Peru, ela desce com muita energia aonde? No leste da Amazônia e no nordeste do Brasil. Então, quando agora aqui essa umidade quer subir, essa parcelinha de água agora quer subir para poder precipitar, essa massa de água empurra para baixo essa parcela de ar e não deixa ela subir. E essa parcela de ar precisa subir para se resfriar, se expandir, condensar e gerar precipitação. Então, o Pacífico termina influenciando o que está acontecendo aqui no nordeste do Brasil. E essa massa de ar, ela desce regional, né? Uma região muito grande, e gera aqui uma região de alta pressão. Aí, com isso, impacta o sudeste do país e o sul. Por quê? Porque as massas de ar que vêm da Patagônia não conseguem chegar mais latitudes mais ao norte. Então, elas precipitam água no sul do país. Por isso que esse ano nós tivemos, ano passado, 2023, precipitações severíssimas no Rio Grande do Sul, gerando inundações muito severas no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, aquela região, pode chover, mas tem ondas de calor mais importantes, e aqui não vai ter essa chuva. Então, o fenômeno do El Niño gera esse padrão no Brasil de seca, Amazônia, nordeste do Brasil, calor no sudeste, ali Rio, São Paulo, e muita chuva no sul do país. Isso, com o fenômeno da mudança do clima, esse processo mais frequente de comportamento do Pacífico, similar ao que acontece no El Niño, vai se tornar mais frequente. Então, isso nos modelos de mudança climática, que a gente tem vários modelos de mudança climática,
A gente simula, os cientistas simulam o sistema terrestre como um todo, né? Criosfera, biosfera, tá certo? Litosfera, os oceanos, a química da atmosfera, tudo isso é simulado em modelos e com isso a gente tem resultado de precipitação, de temperatura. Então, o que a gente observa, esse padrão do El Niño é o padrão que a mudança do clima vai gerar aqui no Brasil. Então, a gente vai ter o Nordeste com tendência a ser mais seco, tá certo? E o Sul com tendência a ser mais úmido. Isso em média. Mas o que é que acontece também? Isso é um paradoxo, até parece uma coisa paradoxal que eu vou dizer agora. A gente vai ter chuva mais intensa no Ceará. Como? O total do mês vai ser mais baixo, mas vão ter alguns dias que vão ter chuva muito intensa. Porque tem um outro fenômeno que é interessante. Como agora aqueceu, a atmosfera funciona como um reservatório. E o tamanho desse reservatório depende da temperatura. Se tem mais temperatura, o reservatório é maior. Então, o reservatório da atmosfera, quando aumentou a temperatura em função da mudança do clima, ficou maior o reservatório. Para encher esse reservatório, precisa de mais água. Mas quando esse reservatório ele libera essa água, chove mais intenso. Então, aqui no Ceará, a gente pode ter dias mais intensos de precipitação durante 1, 2 dias, mas apesar do período chuvoso, a gente ter uma quantidade total de chuva menor. Ou seja, a gente vai ter mais extremos. Extremos de cheia urbana em alguns lugares por conta desses eventos localizados de chuva mais intensa e seca no período mais amplo. Então, boa parte dos modelos tem dado esse sinal de que na nossa região a gente vai ter aqui, então, a temperatura aumenta, calor aumenta, a gente precisa de mais energia no ar-condicionado, as plantas vão precisar de mais água para poder irrigar e utilizar, então a demanda cresce, ao mesmo tempo que a gente vai ter uma redução nessa disponibilidade hídrica nos nossos rios. Então, a gente precisa melhorar esse tipo de avaliação e começar a planejar estratégias de adaptação a essa situação climática, né? Tem faixas que a gente tem capacidade de adaptação, acho que a gente tem que continuar a apostar na adaptação, apesar de se forem transgredidos alguns limites que a natureza nos coloca, né? Ela vai para outros equilíbrios e que talvez aí a adaptação se torne mais difícil. Mas, em princípio, acho que a gente tem que fazer alguns planos de adaptação para trabalhar com esses cenários de situação um pouco mais seca, que vai precisar de fazer mais com menos água. Cada gota de água tem que ser mais produtiva, né, para a sociedade, melhorar a qualidade de vida das pessoas, e considerar esses cenários e vendo o que vai acontecer. E um ponto importante é que há uma dificuldade também muito grande de previsão desses cenários futuros. E uma dificuldade da previsão, eu digo que não é das ciências da natureza. É exatamente que o futuro está em disputa. O futuro está em disputa por diferentes grupos, aí é geopolítica. Explica para a gente a disputa desse futuro. A disputa do futuro. Porque hoje em dia você tem gente que tem pessoas que são negacionistas, que dizem que não há mudança do clima, porque algumas delas defendem um pouco os interesses até das petroleiras ou da indústria canavieira, né? Então, tem pessoas que fazem esse tipo de defesa, né? Se você pegar aqui no Brasil mesmo, recentemente, né, nós tivemos uma política de Estado com forte cunho negacionista. Se você pegar nos Estados Unidos, no governo anterior, um forte cunho negacionista. Então, se você tem uma política negacionista, você tende a amplificar esses sinais e os impactos da mudança climática. Se você tem governos e você tem uma população com maior preocupação ambiental e que vai reduzir o desmatamento da Amazônia, como está acontecendo agora, tem uma política de mitigação de emissões, como está voltando a acontecer aqui no Brasil. As pessoas têm uma consciência diferente com relação à utilização dos recursos naturais, o impacto vai ser diferente. Então, dependendo da sociedade, quem vai hegemonizar, seriam esses grupos que, digamos assim, avaliam que essa questão da mudança climática é história da carochinha, né? Uhum. E não apostam nisso, não olham os modelos. Os modelos que tem são modelos muito simplificados, mentais, né? E que não tem sustentação. A comunidade científica não corrobora com esse tipo de avaliação que é tida. Se distancia da ciência, nega a ciência. Se esse grupo ganha, o impacto da mudança climática se assevera. Se o outro grupo mais, digamos assim, que utiliza a ciência como fundamento para a tomada de decisão, se alimenta de informações mais consistentes do ponto de vista científico, hegemonizam a sociedade, a tendência do impacto vai ser menor, né? Então,
Então é a este grupo que você se filia. Esse grupo é que eu me filio, né? E a gente está chegando ao final do nosso episódio. Eu queria saber, dentro desse cenário de futuro, né, o que esse filho de senador Pompeu, aqui no Ceará, que tem dedicado toda a sua vida ao estudo da água, gostaria de ver como cenário futuro? O que você aponta para quem está nos acompanhando? O que a gente precisa para sustentar esse futuro? Para produzir esse futuro agora, no presente? Eu acho que, primeiro, a gente precisa reconhecer o papel da ciência nesse processo todo, né? Então, na UFC mesmo, a gente está desenvolvendo um projeto chamado CEPAS, que é o Centro de Estratégico de Excelência em Políticas de Água e Seca, que juntam vários grupos, numa perspectiva até transdisciplinar, para poder fazer a abordagem da água, que é um outro ponto. Esse conhecimento ele não pode ser um conhecimento setorial, ele tem que ser um conhecimento transdisciplinar. Então, a ciência é fundamental, porque no mundo complexo como a gente vive, sem conhecimento, a gente não consegue ter sustentabilidade. Segundo, é que a ciência, quem toma decisão não deve ser a ciência, não é o rei filósofo. Quem tem que tomar decisão são as pessoas que são impactadas por isso. Então, a democracia, os processos de participação pública e tomadas de decisões bem formadas nesse processo de participação pública, bem formadas pela ciência, eu acho que é chave para isso, né? Terceiro, a gente precisa que essa agenda seja uma agenda que seja priorizada. Estou falando na agenda da mudança do clima, estou falando na agência ligada à questão da água, ela tem que ser priorizada pelos governantes, não só talvez nos períodos mais críticos, mas ela se torne uma agenda de Estado, né? Política de Estado. E no Ceará, em grande medida, isso tem acontecido, né? Mas a gente precisa, é igual andar de bicicleta, você tem que continuar pedalando, a gente tem que continuar pedalando, mantendo essa política de Estado, né? E eu acho que o ponto importante é que as futuras gerações, elas precisam ter essa consciência mais forte. Eu acho que hoje o sertanejo já não... Algumas das lições do sertanejo já não mais subsistem na cidade, né? O sertanejo, eu me lembro, na casa de vovô, você falou lá em Senador Pompeu, né? Você tomava banho, guardava a água do banho para... É o reuso da água, né? Para descarga, você fechava a torneira quando ia dirigir, quando depois que faz escovar os dentes, você fechava a torneira. Então, tinha uma série de preocupações com conservação de água que, de certa forma, um pouco foi perdida. Eu acho que uma cultura que fosse mais conservativa, que lembrasse dos impactos que estão tendo, precisa ser, de certa forma, até reconstruída. Porque eu acho que as vitórias se tornam, às vezes, fragilidades, que as pessoas esquecem de tudo que se passou e a gente precisa lembrar do passado para poder construir um futuro mais sustentável. Professor Francisco de Assis Souza Filho, muito obrigado por sua participação. Conversamos hoje neste episódio com o cientista-chefe, né, de recursos hídricos do Ceará e professor da Universidade Federal do Ceará. Foi uma satisfação enorme recebê-lo aqui neste episódio. O Pode Vir conta com a ambientação da arte com mesa posta, cerâmica artesanal para usar, apreciar e presentear. Acesse o Instagram, @arte com mesa posta.